Olá, este é mais um DBO Destaca. O bovino pantaneiro, agente importante da cultura de sua região, já esteve ameaçado de extinção. Hoje, graças aos esforços de pecuaristas, técnicos e pesquisadores, a raça está livre dessa sentença e até já possui uma entidade cartorial. Recentemente, fez uma ponta no último remake da novela Pantanal. Quem vai apresentar melhor esse bovino para a gente é o professor Marcos Vinícius Moraes de Oliveira, desde 2009, desenvolvendo a raça na unidade de Aquidauana, na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Seja bem-vindo, Marcos, é uma satisfação recebê-lo. Muito grato pelo convite. É sempre uma honra poder falar sobre o bovino pantaneiro, ainda mais para um público tão privilegiado quanto que vocês têm. Quem é o bovino pantaneiro? O bovino pantaneiro, ele é uma das únicas raças, podemos dizer assim, genuinamente brasileiras, tecnicamente classificadas como sendo autóctones, que, segundo a teoria de Darwin, demonstra o processo da evolução, em que seus descendentes acabam formando uma raça específica num bioma particularmente com singularidades únicas, né? Nesse caso, o Pantanal. Como acredito que seja conhecimento de todas as pessoas que trabalham com pecuária, na América não existia bovinos, né? Então, esses animais eles foram trazidos para a América pelos colonizadores europeus há cerca de 500 anos. E, para quem não sabe, essa região, especificamente do Pantanal brasileiro, inicialmente o processo da colonização era feito pela coroa espanhola, tendo em vista a questão do Tratado de Tordesilhas. Então, durante muitos anos, né, a coroa espanhola trouxe diversos grupos genéticos aqui para essa região. Inclusive, a cidade onde eu resido, que é Aquidauana, existia a cidade de Sanxerés, considerada aí a maior cidade, né, de toda essa região aqui, espanhola. Posteriormente, com a quebra do Tratado de Tordesilhas, a coroa portuguesa adentrou nesse espaço e trouxe para cá diversas outras raças de Portugal e raças também vindos das colônias da África. A miscigenação desses animais trazidos pelos portugueses com esses animais que estavam aqui trazidos pela colônia espanhola deu a origem ao bovino pantaneiro, que teve, podemos dizer assim, um trabalho de cruzamento, né, de seleção natural, sem praticamente haver interferência nenhuma do homem, tendo em vista que boa parte desses animais cruzavam livremente, porque nesse período não existia cercas, né, não existiam fazendas tradicionais. Então, a criação ocorreu de forma livre e durante aí centenas de anos, esses animais se reproduziram, se criaram naturalmente e, como eu disse, de acordo com a teoria de Darwin, esse processo de seleção natural formou esse grupo genético que conhecemos por bovino pantaneiro. E sabemos também quais foram as raças que deram a sua origem por meio de análises de DNA. E quais seriam essas raças? Tem algumas que nós podemos dominar? Berrenda, a Mertolenga, a Retinta, né, são todas raças que originárias, podemos dizer, desse processo inicial. Praticamente não existem raças conhecidas atualmente, né? Não tem essas raças modernas. Essa ameaça de extinção, como foi esse processo? Infelizmente, ela ocorreu de forma muito rápida, tendo em vista que, após o período inicial de utilização, podemos dizer assim, ou fomento dos frigoríficos locais, boa parte do gado passou a ser deslocado para o estado de São Paulo, que era o principal local de comercialização de bovinos vindos do Pantanal. As famosas comitivas de gado, né? E o bovino pantaneiro, por ele ter uma estrutura fenotípica, né, corpórea, externa e também geneticamente totalmente europeu, não há nenhum tipo de
contaminação com bovinos zebuínos, né, que são o gado de cupim, ele tem, então, umas pernas mais curtas e um corpo mais robusto, né? Só que essas pernas curtas, elas dificultam, podemos dizer assim, longas caminhadas, né? Então, durante o trajeto do Pantanal até o estado de São Paulo, os animais chegavam, podemos dizer assim, numa condição corpórea mais inferior, perdiam mais peso, né? E também a questão dos seus chifres, que são chifres aí bastante chamativos, né? Que tem uma questão aí de termorregulatória e também da sua própria proteção contra predadores naturais, faziam com que cabiam menos animais dentro dos trens, que também era uma das formas de se fazer o transporte desses animais do Pantanal para São Paulo. Para tentar, então, reduzir esses efeitos deletérios, o Estado de São Paulo, especificamente aí, as pessoas que compravam esse gado, estimularam a introdução da raça Nelore, que era um animal mais pernalta, né, com as pernas mais curtas, mais habituados com as longas caminhadas e com chifres menores. O detalhe é que para você poder introduzir um touro, né, zebuíno no rebanho taurino, somente fazendo a castração dos animais pantaneiros, né, dos machos, propriamente dito. Senão, devido aos chifres, né, ele não deixa o touro Nelore chegar perto das fêmeas. E aí, no primeiro cruzamento, nós temos aí 50% de genes, e pegando essas fêmeas meio-sangue pantaneiro Nelore, colocando novamente o touro Nelore, nós já vamos para um animal aí com 3/4 Nelore, e isso faz, então, com que praticamente em 2 ou 3 gerações, fenotipicamente, esse animal já tenha desaparecido. Então, nós migramos aí de milhões de cabeças, na realidade, né? Segundo os dados oficiais, aí há cerca de 100 anos atrás, para pouco mais aí de 500 matrizes puras, atualmente. Então, o processo da extinção ele foi muito rápido devido a uma ação feita pelo homem nessa questão do cruzamento absorvente. Quais são as contribuições do bovino pantaneiro para a pecuária, para a bovinocultura nacional? A grande vantagem que nós podemos afirmar é por ser um bovino Bos taurus taurus, né, ou seja, um taurino totalmente adaptado às condições dos trópicos, né? Ou seja, uma carne muito diferenciada devido às suas características específicas, né, da sua espécie, com um teor de gordura a nível de marmoreio bastante interessante, que dá um sabor também muito diferenciado, aliando, então, maciez e sabor, e um animal totalmente resistente a questões aí de temperatura, né, que do Pantanal é bastante elevada, e resistência aos ectoparasitas, em especial a parte dos carrapatos. Isso a nível de Brasil, né, para a questão de cruzamentos aí com outros grupos genéticos. Já especificamente dentro do Pantanal, ele tem características únicas de a sua adaptabilidade com relação à parte dos cascos, que permite com que ele conviva tranquilamente nos períodos intermitentes de seca e de alagamento, bastante prolongado, não havendo problemas aí de amolecimento dos cascos com excesso das águas. É um dos únicos bovinos no mundo que tem habilidade para pastorear forrageiras que estão em áreas alagadas, e devido à questão dos seus chifres, como eu disse, ele tem um sistema de termorregulação mais interessante em termos aí de trocas de calor, e também a proteção sua e das suas crias em relação aos predadores, em especial aí no caso das onças. Ele também tem um comportamento muito diferenciado, podemos dizer assim que seria muito semelhante ao dos búfalos, que faz então com que o índice de predação dele com relação a predadores naturais, como a onça, em especial a onça pintada, seja muito inferior do que qualquer outro bovino. Isso nos permite afirmar, então, que seria o grupo genético ideal para ser criado dentro do Pantanal, pensando principalmente numa condição de conservação desse bioma, né? Num sistema aí mais perfeitamente harmônico possível com as condições naturais do Pantanal, pensando em pastagens nativas, né? E a presença aí da onça, que
é o grande balizador, podemos dizer assim, se o ecossistema está equilibrado. Toda vez que nós temos onça em ponto de equilíbrio, isso indica que toda a cadeia, podemos dizer assim, né, está equilibrada. E nada melhor do que nós temos um bovino que convive de maneira harmônica com os animais existentes dentro do Pantanal, né? Temos também ainda as questões aí do favorecimento de outras espécies, como as araras, né, no caso as araras azuis, diversos outros tipos de arara, porque os bovinos pantaneiros eles têm hábito também de comer diversos tipos de coquinhos, e depois eles regurgitam o caroço, né? E as araras simplesmente depois acompanham o processo dos bovinos, consumindo também essas castanhas, né? Além da própria disseminação dessas palmeiras pelas áreas do Pantanal. Ou seja, ele acaba auxiliando diversas outras espécies com relação à sua presença dentro do Pantanal. No que diz respeito à exploração pecuária, né, fora do Pantanal, o temperamento dele é um obstáculo? De forma alguma. O bovino pantaneiro, ele vai seguir, podemos dizer assim, as questões de manejo, né? Então, se tiver um manejo mais grosseiro, mais bruto, né, ele também vai se comportar dessa forma, né? Se o manejo for um manejo mais tranquilo dentro do processo, também não vai haver nenhum tipo de problema com relação a isso, né? Eu acredito que o processo do manejo está diretamente relacionado com as características de bem-estar animal, né, que levam diretamente ao manejo que o produtor está imprimindo dentro dos seus animais. Ou seja, trate eles bem, que eles também vão retribuir isso de maneira bem agradável, podemos dizer assim, a sua convivência. Nós podemos dizer que o bovino pantaneiro é uma raça de dupla aptidão? Não. O bovino pantaneiro, na realidade, nós tentamos trabalhar hoje com 3 tipos de linhagens, né? Animais com a linhagem de leite, são animais muito diferenciados, né? Com menos musculatura, principalmente nos seus posteriores, né? Com uma barriga, podemos dizer assim, maior, né? Que reflete uma maior capacidade de ingestão de alimentos, e, obviamente, com uma glândula mamária mais desenvolvida, né? Que é a estrutura que vai realmente produzir leite, que vai poder captar esses nutrientes que foram ingeridos e digeridos, né, nas suas células aí produtoras de leite. Lembrando-se que, quando eu falo na linhagem leite, não é um animal que vai competir com raças aí altamente especializadas para a produção de leite, né? Ela tem o seu potencial aí em torno de 6, 7 litros de leite, em média, para as condições do Pantanal, que é mais do que suficiente para atender as suas fazendas, né? E a linhagem carne, né, ou a linhagem frigorífica, que aí já é um animal mais em sistema de bloco, podemos dizer assim, né, mais retangular, com os posteriores bem mais desenvolvidos, com um ubre, no caso das fêmeas, né, bem menor do que comparado com os animais da linhagem de leite, e com maior capacidade, podemos dizer assim, de conversão dos seus nutrientes em massa muscular. E, além disso, nós temos uma terceira linhagem, né, que eu costumo informar que seria a linhagem fantasia, né, que existe um grupo de produtores que tem também interesse com relação a isso, que são animais de grande beleza, né, animais com pelagens aí bastante coloridas, com chifres bastante vistosos, né, um animal que dá prazer, podemos dizer assim, a olhar. Tem muitos produtores, principalmente aí quando nós mexemos com o pessoal do ecoturismo, gosta desse tipo de animal, né, que é um animal que se destaca dentro da paisagem e faz aí, podemos dizer assim, um bem para os nossos olhos. Esse animal, sim, né, é considerado aí de duplo propósito, ele não tem um perfil nem para carne aí, nem para leite. Quais características que já foram estudadas que podem contribuir para essa nossa pecuária?
As principais características estão diretamente relacionadas com a sua qualidade da carne, né, que ele tem uma fibra muscular de mais fácil rompimento, que faz, então, com que nós tenhamos aí uma carne bem mais macia, né, e, obviamente, se você trabalhar isso com animais mais jovens, né, nós vamos ter isso aí de maneira mais evidente, isso fruto da sua linhagem, né, que seria o Bos taurus taurus, a questão da própria gordura, né, entremeada dentro da sua estrutura muscular, que nós chamamos aí, no termo técnico, de marmoreio, que vai dar, podemos dizer assim, um sabor muito diferenciado, né? Então, aliando, podemos dizer assim, as duas coisas, sabor e textura, né? Sabor e maciez. A sua precocidade, né? É um taurino muito precoce, normalmente aí antes dos 16 meses, mais ou menos, as fêmeas já estão todas prenhas, com uma taxa de desmame aí bastante alta. Tem uma característica dos bovinos pantaneiros que nós estudamos aqui também, que está diretamente relacionado com a amamentação, ou seja, a amamentação de bezerros que não necessariamente são seus filhos. Então, os bovinos pantaneiros meio que criam uma creche, né, em que há uma troca de bezerros entre as suas mães, né? Então, muitas vezes, uma mãe, por algum determinado motivo, está produzindo um pouco menos de leite, né? Então, esse bezerro que está sentindo falta desse leite da sua mãe, ele procura outras fêmeas, e cerca aí de 15% a 20% das fêmeas permite a amamentação cruzada. Isso, no final, então, faz com que nós tenhamos uma taxa de desmama bem mais alta do que outros grupos genéticos, né? Então, somente em regime de pastejo, aqui nas nossas condições de Aquidauana, a desmama dos machos está sempre aí acima dos 200 quilos para esses animais aí puros, bovinos pantaneiros, com cerca aí de 10 meses de idade. E com uma taxa de natalidade sempre superior aí a 90%, né? Então, é um número bastante significativo isso. E quais os estudos que a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul vem desenvolvendo com o bovino pantaneiro aí desde 2009? Sua pergunta é muito interessante, porque nós passamos por diversas fases, né? Então, a fase inicial, que foi a fase da criação, né, da implantação do Núcleo de Conservação de Bovinos Pantaneiros de Aquidauana, na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, no BOPAN, ele foi justamente localizar animais criados pelos produtores. Neste caso, esses produtores, né, que normalmente são produtores bastante tradicionais, que receberam esse gado já há gerações, que estão há gerações na sua família, tem núcleos pequenos de mais ou menos aí 30, 40 matrizes, né, que ele cria aí para o seu próprio prazer, o seu próprio deleite. Então, pensando na questão da possibilidade de termos aí consanguinidade, durante muitos anos eu fiquei indo atrás desses produtores, né, e trazendo esse material genético para a universidade. E, conjuntamente, fizemos um trabalho bem interessante de seleção e melhoramento genético para fortalecer a parte da produção das linhagens, né, a linhagem frigorífica, a linhagem para carne, a linhagem para leite e a linhagem fantasia, né, que é essa linhagem aí para beleza, para implantação aí nas fazendas de ecoturismo. E depois, ou sequencialmente, né, os produtores passaram a vir na universidade buscar esse material genético de maneira a atender melhor, podemos dizer assim, os seus objetivos. Esse trabalho de seleção e melhoramento genético foi feito mais em termos aí de características externas, né, fenotípicas, buscando aí os animais aí mais padrão em termos das suas referidas conformações corpóreas e também, né, capacidade de ganho de peso, de produção de leite e o processo, podemos dizer assim, de seleção tradicional. E atualmente a universidade tem feito aí um esforço para que as pesquisas que estão iniciando e que devem perdurar aí pelos próximos anos busquem justamente um trabalho mais interno, né? Através de ultrassons, através de algumas análises moleculares,
justamente para visar buscar aquela informação que não está visível de forma externa. Então, acredito que temos muito ainda que contribuir com a pecuária nacional, pelas características aí que o bovino pantaneiro tem a contribuir, podemos dizer assim, para os produtores. Para a gente finalizar, os seus estudos, existem observações avaliando o comportamento da raça no cruzamento industrial? Não, nós não temos, podemos dizer assim, estudos propriamente dito em larga escala, né? Mas nós temos diversos condições spots, né? Ou seja, condições de pontos específicos, onde temos feito os cruzamentos com os animais Nelore, né? Produzindo o Pantanel, né? Que seria o pantaneiro com o Nelore, e também aqui na universidade fazendo o Tricross, né? Nessas fêmeas Pantanel, usando uma terceira raça, né? É uma raça composta, e aí estamos usando aí diversos grupos, né? Como o Senepol, como o Aberdeen, e aí temos tido um resultado bastante interessante. Obviamente que toda vez que nós cruzamos um taurino com um zebuíno, nós vamos ter aí ganhos muito expressivos aí em termos aí de genéticos, né? Em termos de herdabilidade. E o animal, ele, fruto desse cruzamento, realmente ele tem uma robustez, né, uma capacidade aí de ganho de peso muito superior a um animal puro. Né? Então, para quem pensa em produzir bezerros pesados, né, e consequentemente no futuro aí uma boiada pesada para a parte do frigorífico, é um cruzamento aí bastante interessante, com um bovino que já está, podemos dizer assim, totalmente adaptado aí às condições dos trópicos. Muito obrigado. Até uma próxima vez. Eu que agradeço a oportunidade. Eu falei aqui com o professor da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, Marcos Vinícius Moraes de Oliveira. Se você quiser outras informações, a Associação Brasileira de Criadores de Bovino Pantaneiro fica em Campo Grande, no próprio Mato Grosso do Sul, e mantém correspondência no endereço eletrônico BOV de bovino pantaneiro@gmail.com. BOV pantaneiro@gmail.com. E também a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul atende no telefone 67 3904 2953. Repetindo, 67 3904 2953. Bem, por hoje é só. Até o nosso próximo DBO Destaca.